Gente, então nesse videozinho aqui, eu vou mostrar geral, assim, né? Eu já estou com o meu desenho, o meu projeto aqui praticamente pronto. A única coisa que eu ainda não fiz aqui foram completar simbologias e anotações, que nós ainda vamos fazer. Mas eu já tenho todos os desenhos que vocês vão ter que ter prontos ao final. Então eu queria mostrar um pouco assim da organização do arquivo, para vocês criarem essa cultura de serem organizados no AutoCAD, que ajuda muito, ganha-se muito tempo sendo organizado. Ou melhor, perde-se muito tempo sendo desorganizado. Né? Então, pelo contrário, aí vocês acabam ganhando tempo. E é sempre conveniente quando a gente está trabalhando no CAD, a não ser em projetos muito grandes, que vai ter muitos desenhos e tal, para o arquivo não ficar muito extenso, mas normalmente é conveniente a gente trabalhar com todos os desenhos num arquivo só. Eu acho que a maioria já está fazendo isso, eu já tinha dado essa orientação, um ou outro que ainda estava com os arquivos separados. Mas então é bom estar tudo no mesmo local. Então aqui, ó, o que a gente tem de desenho? Esse desenho aqui foi o que eu passei para vocês. Só estou mantendo ele aqui para ter o original. É sempre bom ter um original preservado, né, de um arquivo base que você usa para o projeto. Aqui, ó, eu tenho o desenho da planta de implantação original que eu tinha feito. Todo mundo deve ter feito nessa posição. O que eu fiz aqui na hora de montar as pranchas? Eu peguei esse desenho aqui, fiz uma cópia e girei ele 90 graus, só para ficar melhor na prancha A3, para caber na prancha na escala 1:2000, que é a escala que a gente vai usar. Então, quem já está com a implantação prontinha, pode girar ela 90 graus, e nós vamos usar nessa posição que vai ficar melhor na prancha lá. Essa é a planta de situação. A planta de situação, eu vou falar de desenho por desenho. Aí depois aqui, ó, eu tenho a planta de implantação. Aqui, esses desenhos, ó, eu até gosto de fazer isso aqui, ó. Eu estou num layer aqui, eu sempre tenho um layer revisão, ou alguma coisa assim, comentários. Eu gosto de fazer isso aqui, às vezes, ó. Faço um retângulo aqui, ou faço uma nuvem de revisão e tal, dou um X aqui. Eu sei que esses desenhos aqui, eu não quero eles na prancha. Não preciso desses desenhos na prancha. Eles são apenas a base que eu usei para poder fazer isso aqui, ó. São os perfis topográficos do terreno. Então, eu fiz 3 perfis aqui, vocês já fizeram, alguns já fizeram, outros estão terminando. Então, eu estou mostrando os desenhos no CAD. Ó. Eles estão todos relativamente próximos. Aí aqui, ó, eu tenho as duas plantas do térreo e do segundo pavimento, planta de cobertura. Esses são os desenhos que eu vou botar no formato, no layout. Aqui é uma outra cópia, posso apagar se eu quiser, né? Não preciso dela. Isso aqui é o que eu vou usar no layout. Aí aqui, ó, eu tenho outros desenhos que eu também estou colocando. Eu acho que eu tenho um layer congelado aqui. Deixa eu só pôr num layer aqui que vai aparecer. Então aqui, ó, esses desenhos aqui, ó, são blocos que eu fiz, são cópias do desenho da planta para usar para fazer a base das fachadas e dos cortes. Cortes e fachadas são todos desenhos que eu estou representando um plano vertical. Então eu boto todas as alturas que aparecerem num desenho vão ter o correspondente no outro. Então eles são sempre alinhados. Né? O piso do primeiro pavimento está alinhado com o piso do segundo pavimento em todos os desenhos. A altura da cumieira está alinhada em todos os desenhos. Está tudo dentro da mesma linha horizontal. Então, assim, é importante ter essa organização. Aqui é lixaiada de processo. Isso aqui, se eu quiser, eu posso apagar. A gente pode
né, sair copiando enquanto está fazendo o projeto. É comum que a gente replique alguns desenhos. Isso é vantagem também de trabalhar no CAD, né? Você não tem que ficar desenhando linha por linha de novo. Você pega tudo, copia, você tem uma cópia do desenho. Mas isso aqui tudo, se eu quiser, eu posso deletar, que não tem problema. O desenho que eu quero está aqui, ó. Então, na hora que a gente tem todos os desenhos montados, aí a gente vai fazer as pranchas. Esse treco está na minha frente aqui do gravador. Aí eu vou montar as pranchas. Aí é aquela hora que a gente tem que configurar a página, fazer todo aquele processo que já tem vídeo, né? Entrar aqui, ó. Vou só mostrar rapidamente, só como lembrete. Botão direito, Page Setup Manager, modifica, né? Aí escolhe a impressora, escolhe o tamanho da folha, ajusta a escala aqui, ó, que nesse caso agora vocês vão usar 10 para 100, está todo mundo desenhando em centímetro, e vamos usar esse 100 aqui para ficar legal a escala de linha. Opa! E aqui o padrão de aquele arquivo de penas. Se os layers já estão configurados com a espessura de linha para cada layer, dá para usar o monochrome, que vai ficar razoável. Mas vocês já têm aquele arquivo CTB também, vocês conseguem aproveitar o mesmo. Eu já tinha passado para vocês realmente as bases montadas. Aqui vocês têm só que ajustar o CTB, que provavelmente vocês não vão ter esse arquivo, vai ficar perdido. Eu deixo esse quadrinho aqui sempre ligado para aparecer a aparência no formato, a aparência do desenho, como ele vai sair impresso. Vocês já tinham aqui, ó, é porque eu apaguei aqui, vocês já tinham o A3 montado com carimbo e tudo mais. Então, ó, a primeira prancha, e aí aqui, ó, o carimbo, muita gente preencheu certo, mas muitos deixaram isso aqui meio perdido. Identificação do projeto, o autor do projeto, né, normalmente, que vocês vão botar o seu nome, e aqui o conteúdo da prancha. Então, na prancha tem planta de situação. É importante mostrar isso, porque quando você tem um calhamaço de pranchas de um projeto, vai estar tudo dobrado, você vai ter que saber o que tem lá dentro só pelo carimbo. Aqui a gente indica a escala e a prancha, sempre indicando qual que é e de um total. Então, nós vamos ter 6 pranchas no total. Então, eu vou ter 0,1 de 0,6. Então, aqui a planta de situação, escala 1 para 2000. Depois a planta de implantação, na escala 1 para 250. E aí, ó, observem que o título aqui do desenho, ó, ele aparece na prancha do mesmo tamanho. O desenho que está na escala 1 para 2000, aparece o título aqui do mesmo tamanho que um desenho que está na 1 para 250. Os símbolos e textos e cotas, eles têm que aparecer sempre do mesmo tamanho no papel. Eu marquei isso um monte aí nos trabalhos corrigidos anteriores. Por isso que eu tinha pedido para vocês fazerem em 3 escalas, para vocês perceberem a variação do tamanho relativo do símbolo em relação ao desenho. Então, aqui eu tenho planta de situação, na 1 para 250. Aqui fiz uma prancha para os perfis topográficos, na mesma escala. Então, também na 1 para 250, que é a mesma escala da planta de implantação. Tudo isso identificando o carimbo aqui, o que é. Ó. Perfis topográficos. E a prancha de 3 é a quantidade? É o número da folha. São 6 folhas. Essa aqui é a 3 de 6. Então, aqui uma prancha com os perfis do terreno. Depois uma prancha com as 2 plantas. Dá certinho, ó, na 1 para 50. Escala aqui, planta do primeiro pavimento na escala 1 para 50. Aí a planta com a marcação dos cortes. Eu vou pedir para vocês, daqui a pouco vocês me xingam. Não xinga agora não. Eu vou pedir para vocês fazerem o corte olhando para o outro lado que eu disse na última aula.
Eu vou mostrar como é que a gente corrige. Mas faz mais sentido o corte olhando para lá. Não está fazendo sentido ele olhar para a parede, não. A planta do segundo pavimento. Depois, nessa outra prancha, ó, a planta de cobertura também não para 50. As fachadas, normalmente, tem menos informação, menos detalhe para ver. E para caber na prancha aqui, eu estou pondo as fachadas na 1 para 75. Então, as duas fachadas... Só mostrei uma, mas vocês podem fazer a de trás também, que é praticamente igual, só vai mudar essa portinha aqui, ó. Mas não precisa, né? Precisa. Precisa fazer essas duas. As duas fachadas que têm informação. Normalmente você precisa fazer as 4 fachadas, só que essas fachadas são cegas, não tem nada de... Então vamos fazer essas duas fachadas, frontal e posterior. Não é planta do segundo pavimento, aqui eu esqueci de editar o texto. Fachada posterior. 6 formatos A3. Então, as duas fachadas e, no final, os 2 cortes. Por que que eu quero o corte? Ah, eu estava esquecendo de mostrar isso aqui, ó. O corte, para eu ver a escada e poder ver aqui, ó, os bloquinhos da cozinha, a elevação da parede da cozinha, poder ver a parede do banheiro, ver a porta, né, ver a porta do quarto, ver o armário e ver isso aqui, ó. O que é isso que aparece aqui, ó? Como se fosse um forro do telhado. O telhado é um plano inclinado, não é, ó? O corte está olhando para lá, então eu vou ver essa linha aqui, ó. Essa linha aqui de baixo é esse ponto onde o telhado encontra com a parede. Então, é essa linha aqui, ó. Então, essas são as pranchas que eu quero que vocês apresentem. Os desenhos, era para mostrar isso tudo aqui, ó. Eu acabei me distraindo. Vocês verem a cara do desenho pronto, ó. Planta de implantação. Ah, não vai dar para falar. Aqui não está aparecendo a situação. Perfis topográficos. Vou botar assim que já fica maior. Isso eu já estou mostrando os PDFs. E aí, ó, no PDF a gente já consegue ver os pesos de linha, ó. Se a gente marca aquela opção lá do Display Plot Styles, que é essa opção aqui, ó. É esse quadrinho aqui, a gente já enxerga na própria prancha que a gente está montando, como que estão saindo as linhas do desenho, ó. Tem que ter essa percepção de pesos diferentes. Então, gente, esses são os desenhos, essas são as pranchas que vocês vão ter que montar aí no CAD para apresentar. O que está faltando aqui ainda que eu vou falar na próxima aula, mas eu queria que vocês já trouxessem isso, essa impressão prévia para vocês verem o desenho de vocês. Ver como que está saindo. Ver se a escala ficou certa, é sempre bom fazer. Imprimir essas 3 pranchas aqui no rolinho vai gastar R$3. Pode, né? Acho que dá para gastar R$3, não dá? Não, é 50 centavos cada impressão, a 3. 6 vezes 50, R$3. Molezinha. Então, façam as pranchas e tragam impresso semana que vem. Principalmente para vocês verem os desenhos e terem como referência, anotar. É mais fácil enxergar também, às vezes, uma coisa que está faltando no desenho. Quando... Não, as 6 pranchas. Se vocês já tiverem os desenhos para montar, tudo que você já tiver desenho para botar na prancha, ponha. E imprima. É sempre bom fazer uma impressão
de teste antes de entregar, para poder fazer uma revisão, conferir se não está faltando nada. É sempre útil fazer isso. Então, eu fico tentando também, mostrando algumas coisas para criar cultura de trabalhar de um jeito eficiente. Se vocês estiverem ligados, prestar atenção nas minhas dicas, elas ainda vão ser bem preciosas futuramente. Então, é isso. Eu vou pausar e aí eu vou mostrar essa história do corte que eu estou pedindo para vocês virarem aí. Vou mostrar no próximo vídeo. Encerro esse aqui e já vou carregar para o YouTube.